Boas práticas com C#. Eu sou Paulo Silveira, tô aqui com a Roberta Arcoverde. Tudo bom, Roberta? Tudo jóia. E C# é a sua linguagem que você tá bem tranquila, bem confortável. É a linguagem com que eu trabalho desde 2008, então são alguns anos. E o Stack Overflow roda basicamente 100% nisso. Basicamente 100% nisso, pelo menos para o código de back-end. No front-end a gente usa TypeScript, que é da Microsoft também, né? Então... E, Roberta, hoje, no cenário de hoje, eu não sei se o .NET novo influencia alguma coisa, as versões da linguagem. O que tem de moderno que as pessoas usam? Porque o C# bebeu na fonte de muitas linguagens e evoluiu de uma maneira muito rápida, não é? Foi adicionando features de uma maneira muito rápida. Mas o que virou padrão das pessoas que programam usarem e outras coisas que ficaram mais de canto? Porque eu lembro até aquela... Como chamava aquela linguagem para carry das collections? Link. Então, eu lembro que teve um uso, aí depois não teve um uso. Eu queria entender o que dessas coisas estão mais usadas, outras não. O que é muito útil para o seu dia a dia? Olha, Link é um exemplo muito interessante. Então, que bom que você começou com ele. Porque não é uma... primeiro que Link é uma coleção, é um conjunto de métodos de extensão, que também é um conceito que veio no C# aí lá atrás, sabe? Não é do C# novo, não. Que é uma forma de você adicionar métodos que não existem numa classe, né? Externamente a essa classe. Então, se você quer, por exemplo, você tem uma classe string e você gostaria muito que a sua classe string tivesse um método, sei lá, separar palavras por espaço, digamos. Algo assim. Você tem uma palavra toda juntinha, você quer separar ela por espaço em branco. Mas não existe esse método na classe string. A classe string é uma classe que faz parte do runtime de .NET. Você não tem acesso ao código-fonte, você não pode ir lá abrir a classe e colocar seu método lá. Então, o método de extensão é uma feature da linguagem que não é uma feature nova, né? Já existe há bastante tempo, que permite que você faça isso. Você finge que está colocando esse método diretamente naquela classe através de métodos de extensão, que tem uma sintaxezinha para você declará-lo, mas a experiência de programação é idêntica à que você teria se esse método de fato fizesse parte dessa classe que você está tentando estender. E é isso que o Link fez. O Link adicionou um monte de métodos where para fazer filtro, por exemplo. Any para perguntar se algum dos objetos responde a uma propriedade X que você quer usar. Enfim, tem um monte de métodos, group by, inclusive. Mas são todos métodos de extensão dentro de enumeráveis, né? Dentro de coleções do C#. E foi uma febre. Foi algo que deu muito certo. Foi um super elemento de design de linguagem mesmo, porque torna o código muito fácil de ler, muito descritivo. Então hoje, por exemplo, quando eu quero buscar um elemento dentro de uma lista em C# que comece, por exemplo, com a letra R, se é uma lista de nomes, eu quero achar todos os nomes que começam com a letra R, eu não preciso fazer um for, if, primeira letra, R, then, adicione numa lista temporária. Não, você pega a sua lista, bota ponto where, R, lambda, é igual a R, né? A primeira letra é igual a R. O que torna o código muito fácil de ler e muito declarativo. Então, isso foi uma super sacada que deu muito certo. O que é bem menos utilizado? Quando a Microsoft lançou o Link, né, e lançou isso como feature de linguagem, eles lançaram também uma mini linguagenzinha, né, de domínio específico para fazer a mesma coisa, para construir expressões de filtro, de manipulação de coleções, de lista. E é uma linguagem que parece muito SQL, e você consegue colocar ela dentro do C#. Então, você pode falar lá from uma lista, um objeto lista, select, sei lá, top 1, por exemplo, a primeira lista, por exemplo. Não é exatamente assim, mas a ideia é essa. Essa linguagem nunca vi na prática, pouquíssima gente usando, só quando você precisa fazer uma manipulação muito complexa, que só usando os métodos de extensão seria difícil, mas, honestamente, acho até mais difícil de ler. Então, isso não deu tanto certo. Mas são features mais antigas, né? Hoje, o que a gente tem que eu acho mais interessante em C# e é um movimento também antigo, é o caminho que C# tem feito em direção à programação funcional. Então, você tem um monte de diretivas, operadores, pattern matching, né, casamento de padrões, que são coisas emprestadas de linguagens funcionais, mais especificamente F#, né, que está lá dentro,
da Microsoft também, para fazer com que C# não apenas se torne mais declarativo, mas se torne também cada vez mais parecido, tem essa carinha de linguagem funcional. E com isso você consegue fazer mais coisas escrevendo menos código. E alguns desses estão realmente muito usados nos projetos. Tem muita coisa que veio do F#, de programação funcional, e as pessoas usam bastante no dia a dia. Muito, principalmente nas versões mais recentes de C#, que foram colocando cada vez mais coisas como casamento de padrão, que é sensacional. Então hoje, por exemplo, é como se você conseguisse fazer um switch case lá. Com instance of. Não só com instance of, com... regex. Até... Não é nem regex, é tipo eu quero que o meu switch case case só com objetos desse tipo, mas cuja propriedade X seja maior que 10. Uma carryzinha. Exatamente, assim. Você consegue fazer casamento de padrão mesmo, que nem se faz em linguagem funcional com Haskell e tal, do tipo, olha, o comportamento que eu quero executar, eu quero que seja esse, caso o objeto que eu tô switchando, né, que eu tô colocando aqui no meu switch, seja do tipo pessoa, cujo nome começa com R, ou aí eu tenho uma linha para fazer tudo isso. Em uma linha você declara esse comportamento e essa condição. Ou então, se a pessoa começar com P, então eu quero esse outro comportamento. Mais uma linha apenas, né? E você acaba com um código muito com essa carinha mesmo de linguagem funcional. E são adições recentes. E aí uma adição super recente, que é do C# 9, que saiu em setembro de 2021, é que você agora tem operadores de casamento de padrão, operadores lógicos. Então você consegue fazer uma coisa que eu tentei fazer na minha primeira semana na faculdade com Java, que era quando alguém me disse, olha, vamos aprender operadores booleanos lógicos. Então você precisa compor condições. Então, sei lá, algo do tipo se x for maior que 10 e menor que 20. E eu imediatamente escrevi x maior que 10 e menor que 20. E meu código não compilava, e eu não entendia por quê. Eu digo, não, você precisa colocar x menor que 20. Eu digo, mas, né, juro, mas não é assim que a gente fala, né? Não traduziu. E hoje no C# você consegue fazer isso, porque eles têm, por exemplo, esse casamento de padrão com lógica booleana, você consegue fazer x is, sei lá, pessoa, or x is animal, or, entendeu? Você consegue compor as verificações com is, and e or. E isso é novíssimo e também torna o código muito menorzinho, mais declarativo também. Fica mais fácil você bater o olho e ler realmente. Isso. E quando a gente fala, como a gente está falando aqui do caminho que C# está tomando para a linguagem funcional, uma outra boa prática cada vez mais reconhecida ou lida como boa prática em linguagens de programação de forma geral é usar estruturas imutáveis, né? Imutabilidade realmente se popularizou muito como boa prática, porque você evita coisas do tipo se preocupar com efeito colateral, você consegue isolar comportamento melhor, você consegue fazer testes, concorrência, exatamente, thread safety, tudo isso com imutabilidade fica muito mais simples, né? E C# 9, também essa última versão, traz o conceito de records, que é um novo tipo, uma nova unidade de encapsulamento, né? Você tem classes, interfaces, structs, e agora você tem records, que são tipos de referência, não são estruturas, né? Não são structs, eles ficam na heap, mas que tem essa característica. Eles não necessariamente são imutáveis, mas eles foram feitos pensando nisso. Você consegue declarar um tipo, você declara as propriedades dele, então agora ele tem comparação por valor, apesar de ser um tipo por referência. Comparando dois records, você sabe se eles são iguais ou não, se as propriedades deles tiverem os mesmos valores. Então, você não precisa se preocupar em implementar método equals mais, por exemplo, para esse tipo de estrutura. Mas não apenas isso. Quando você precisa alterar uma propriedade, aquela coisa da imutabilidade, você consegue fazer isso com um operador chamado with, que é novo também, que é mutabilidade não destrutiva, que eles chamam, né? E esse with que ele faz ele clona seu record, ele clona essa estrutura e altera só aquela propriedade nova que você está tentando alterar. Tudo isso em uma linha de código também, né? Então você consegue, dessa forma, criar novas instâncias do record que você já tinha com algumas propriedades alteradas sem mudar, né? Sem mutar aquele primeiro objeto, além de não é bem um objeto, é um record que você tinha. E aí eu não posso não falar de uma boa prática para quem está programando com C#, especialmente para quem é novo na linguagem, que tem a ver com aquele link que a gente estava conversando antes, que é entender como funcionam enumeradores em C#. Um erro muito comum que eu vejo é de pessoas usando IEnumerable, que é a interface padrão para qualquer coleção em C#, e
usando o link em cima dessa interface, em cima dessa coleção, para fazer loop dentro da coleção, para perguntar quantos elementos a coleção tem, sem perceber que toda vez que você faz isso, você está enumerando a coleção novamente. Então... Mas isso mesmo sendo uma interface, porque quem implementou lá o size e o length não deveria ter feito isso sem enumerar? A questão é que como você não sabe qual é o tipo que está por baixo quando você está chamando, você vai chamar sempre o método mais genérico da interface. E ela tem lá os seus métodos mais genéricos e tal. Mas a enumerable, por definição, sempre enumera os itens da sua coleção quando você chama qualquer método que precise enumerá-lo. E ele faz isso muito mais por uma questão de late evaluation, né? Quando você começa a compor funções para fazer operações dentro dessa lista, você, na verdade, não está operando ainda na lista até que você precise, de fato, acessar um item. Nesse momento que você precisa acessar o item, todas as operações são compostas e executadas. Então, é preciso ter muito cuidado quando você usa essa interface para lá e para cá, para não enumerá-la diversas vezes quando você está chamando diversos métodos separados que operam em cima dessa interface. Nesse caso, é sempre melhor materializar ela para uma lista antes ou garantir que essa estrutura já está enumerada antes de passar ela adiante. É parecido com o string do Java. Não é? E, Roberta, por último eu queria saber, em relação à orientação a objetos, porque também o C# colocou muita coisa, né? Não é só classe e interface, tem mais um monte de opções, inclusive as propriedades são super avançadas, os métodos ali de extensão, lembra lá os mixins, os traits. O que mais que tem, ou em especial o que é muito usado? O que não é muito usado, e talvez até poderia ser, são as estruturas, né? Eu lembro que quando eu comecei a aprender C#, uma coisa que chamou minha atenção é que você consegue fazer muita coisa em blocos unsafe, né? De memória, uma coisa que o Java meio nos protege um pouco, né? De alocar a memória, ou mexer em ponteiros, coisas um pouco mais de baixo nível. E o Java te protege justamente para você não fazer besteira. Porque mexer com memória não gerenciada é sempre pode ter sempre uma casca de banana, né? Graças a Deus, esse tipo de coisa não é muito usado em C#. De fato, não é. Assim como estruturas também não são muito usadas. Até poderiam ser, porque estruturas são tipos por valor que são pequenininhos, que cabem na stack, que não vão influenciar de forma negativa o seu uso de memória, né, que tem uma gestão de memória muito mais simples e que muita gente não usa porque não sabe que existe ou não sabe qual é a diferença de usar struct de classe, acaba caindo nos problemas porque não tem herança, porque não consegue fazer o que gostaria e acaba sempre como default usando classes. Mas entender estruturas, né, entender structs e como elas funcionam e onde elas podem ser úteis, acho que é uma dica bacana. E você, o que você usa bastante de C# que gostaria de compartilhar com as outras pessoas? Estou deixando os links para outros vídeos do canal de .NET e para os cursos e formações da Lura. Deixe seu comentário aqui, obrigado pelo like e o subscribe. Tchau!